De madrugada, recebi 3 mensagens de um número desconhecido. Serviço feito, manda a foto pra confirmar. Ops, mandei pra pessoa errada, desculpa. Ei, mano, onde você mora? Fiquei olhando pras 3 mensagens que apareceram uma atrás da outra com um frio na espinha. Isso era uma brincadeira? Esse número eu tinha acabado de habilitar. E além dos meus pais, pouquíssimas pessoas sabiam. Pensando nisso, o medo só aumentou. Será que do outro lado da tela tinha um assassino de verdade? Ele tinha mandado por engano pra mim a mensagem que era pro contratante. Mesmo com o coração na boca, respondi. Esse número mudou de dono. Já apaguei as mensagens e não tenho nenhum backup. Independente de quem fosse, eu já tinha decidido. Não ia chamar a polícia. Menos encrenca, melhor. A resposta dele veio rápido, só 3 palavras. A gente se vê. Não entendi bem o que ele quis dizer, mas aquela mensagem me deixou com um pressentimento ruim. De repente, me lembrei de uma coisa. Na primeira mensagem, ele tinha mencionado uma foto. Achei a foto que eu tinha ignorado antes, cliquei pra baixar. E no segundo seguinte, um braço ensanguentado apareceu na minha tela. Na foto, sangue vermelho escorria do corte e dava pra ver pedaços de osso e carne na ferida. Fiquei olhando pra tela apavorado. Quase chamei a polícia quando chegou outra mensagem. Não chama a polícia. Desce, a gente precisa conversar. Azar o seu número é parecido com o do contratante. Preciso resolver esse erro. Levei um susto. Ele estava dizendo que ia me eliminar pra não deixar testemunha. Suei frio na hora. Respirei fundo e tentei organizar o que tinha acontecido. Tinha um assassino por aí, as mensagens tinham chegado erradas pra mim. Eu devia chamar a polícia. Mas só com essas mensagens sem contexto nenhum, será que a polícia ia acreditar em mim? Reli as mensagens e parei. Ele falou desce. Será que ele já estava do lado de fora do meu prédio? Impossível. Eu nunca tinha revelado nenhuma informação pessoal minha. Além disso, desde a primeira mensagem até agora, não tinham passado nem 20 minutos. Como ele me acharia tão rápido? Um arrepio tomou meu corpo. E se o alvo dele desde o começo fosse eu? Ele já sabia onde eu morava, estava me enrolando o tempo todo. Aí chegou outra mensagem. Ele começou a revelar meus dados. Sua rua é bem deserta. Nem a luz da guarita tá acesa. O segurança deve estar cochilando de novo. Pode esperar, já tô chegando. Nesse momento, o barulho da porta do prédio batendo forte subiu até mim. Corri pra trancar a porta da minha entrada. Logo depois liguei pro 190. Pra não perder tempo, fui direto. Dei meu endereço e disse que alguém queria me atacar. A polícia me orientou a ficar dentro do apartamento, deixar o celular na linha e disse que chegariam o mais rápido possível. Depois que desliguei, alguém no grupo do condomínio mandou. Foi alguém batendo na porta do prédio? Aqui no bar eu ouvi. E o elevador ficou chamando sem parar. Que saco! Segurança, você pode vir dar uma olhada? Será que alguém precisa de ajuda lá embaixo? Se quiser, eu desço. Quando vi isso, mandei urgente. Ninguém sai. Cuidado, tem um assassino no prédio. Contei tudo no grupo, do começo ao fim, e no final disse: todo mundo se protege. Mas se eu pedir socorro daqui a pouco, por favor, tentem me ajudar. Valeu. Talvez tenha parecido loucura demais, porque o grupo ficou em silêncio. Até que o 91 respondeu. Pode deixar, mano. Se precisar, tô aqui. Mas espera. 8º andar, você não tá pregando peça? Como vai ter um assassino aqui? Tá tudo quieto no corredor agora. Quando li isso, fui correndo olhar pelo olho mágico. No corredor, silêncio absoluto. Que é isso? Fiquei sem entender. Será que ele estava fingindo ter ido embora, parado do lado da porta onde eu não conseguia ver? Esperando eu abrir pra me dar um golpe fatal. Logo descartei essa ideia. Qualquer pessoa com um mínimo de juízo saberia que eu tinha chamado a polícia. Ficar esperando ali só ia garantir a própria prisão. Aí eu vi o din do elevador e passos no corredor. A polícia e o segurança tinham chegado. Confirmei pelo olho mágico que eram eles, abri a porta e contei tudo o que tinha acontecido. O policial me perguntou: além de você, tem mais alguém que viu esse assassino? Balancei a cabeça negativamente. Os outros moradores só ouviram barulho. Ninguém viu nada. O policial me olhou sério. A gente verificou lá fora e o corredor antes de subir. Não tem ninguém. Já fui rebatendo. Impossível. Eu ouvi claramente ele entrar no prédio. Como pode não ter ninguém? Então era fantasma? Os 2 policiais estavam com a cara fechada. O segurança emendou. No seu prédio, além dos 4 apartamentos, eu não vi nenhum estranho entrar a noite toda. O policial me olhou de lado e disse com frieza: por hoje é isso. Amanhã você vem na delegacia prestar depoimento. Dito isso, os 2 viraram as costas sem nem me ouvir mais. Fiquei olhando enquanto os 3 desciam de elevador, voltei pro apartamento atordoado. A polícia e o segurança tinham deixado claro. No prédio, além de mim e mais 3 vizinhos, não havia mais ninguém. Então, o assassino era um dos moradores? Por isso ele conseguiu sumir no prédio sem deixar rastro? Foi aí que ouvi passos do lado de fora. Depois bate-bate na porta. Quem me procurava naquele horário? Fui olhar pelo olho mágico. O corredor escuro acendeu de repente, e um par de olhos cheios de veias vermelhas apareceu. Me assustei e dei 2 passos para trás. Era o segurança que tinha acabado de ir embora. Morador do 801, boa noite. Abre a porta, preciso falar uma coisa com você. Achei estranho. Antes de hoje, eu nunca tinha trocado uma palavra sequer com ele. Não tinha motivo para ele voltar. Mas ele provavelmente não era o assassino. Nas mensagens do assassino, ele falou que não tinha encontrado o segurança. Se o segurança fosse o assassino,
Não faria sentido ele mesmo mencionar que não estava no posto. Isso só aumentaria a suspeita sobre ele, sem vantagem nenhuma. Então, o segurança não devia ser o assassino. Com isso em mente, perguntei: "O que você quer?" Ele hesitou um segundo e abriu um sorriso forçado. "Ah, não é nada demais. Só queria pedir pra você não falar pro meu chefe que eu não tava no posto hoje à noite. É que a gente já tem uma certa idade e não aguenta mais. Tá difícil achar emprego, construção civil não quer mais e ainda tenho que ajudar minha filha. Tenho que te agradecer. Ele veio me procurar com medo de perder o emprego. Pode ficar tranquilo, não vou entregar você." Obrigado, obrigado." Logo depois, ouvi os passos dele se afastando lá fora. Voltei pra sala pra descansar, quando de repente... Pá. Alguém batendo na porta de novo. Com certeza era aquele segurança de novo. Tava com uma raiva. Essa noite não tinha tido sossego nenhum. Fui até a porta de entrada e abri com força. O corredor tava no breu, não dava pra ver nada. No segundo seguinte, uma sombra veio direto em cima de mim. Só aí eu consegui ver quem era. Era o assassino! Só que ele tava morto. E alguém tinha jogado o corpo na porta do meu apartamento. Travei de susto e fechei a porta na hora. Comecei a analisar minha situação. O assassino tinha sumido do nada depois de entrar no corredor. E reapareceu na minha porta logo depois que a polícia foi embora. Isso só podia significar uma coisa. Quem tava por trás de tudo sabia cada passo meu. O cara tinha que morar no prédio. 901, 403 ou 202. Um deles era o verdadeiro assassino. Mas por que ele teria matado o assassino primeiro? Só consigo pensar numa explicação. Depois de mandar a mensagem errada pra mim, o assassino foi contar pro chefe. O chefe, pra não ser descoberto, resolveu eliminar o assassino. Ou seja, quem matou o assassino foi o próprio contratante. Quando viu a polícia ir embora, trouxe o corpo até a minha porta pra me culpar pelo crime. Fiquei sem coragem de chamar a polícia. Eles já não confiavam em mim e agora a situação estava ainda pior. O verdadeiro assassino podia dar falso testemunho fácil. Aí não teria como me defender. Decidi esperar um pouco antes de ligar pro 190. O assassino de verdade provavelmente ia fingir me mandar mensagem, perguntando o que estava acontecendo. Era a minha chance de pegar o culpado e me livrar da suspeita. Alguns minutos depois, meu celular vibrou. O 403 mandou uma mensagem no grupo. "Alguém mais ouviu aquele grito agora há pouco?" No segundo seguinte, o 901 me mandou mensagem privada. "Oi, vizinho do 8º! Aconteceu alguma coisa?" Não sabia quem estava sendo sincero e quem tinha má intenção. No grupo, o 202 respondeu a pergunta do 403. "Eu também ouvi. Tava longe, deve ter vindo lá de cima." Na hora, respondi no grupo. "Desculpa aí, pessoal. Era eu assistindo filme de terror em casa." Tentei acabar com as suspeitas deles. Antes de achar uma pista, não queria que ninguém descobrisse o corpo e complicasse tudo. Ficar em casa era mais seguro, mas o 901 morava perto. Com certeza tinha ouvido tudo mais claramente. "Você com certeza tá metido em alguma enrascada. Me conta, somos vizinhos, posso te ajudar." O cara do 901 era mais velho que eu, tinha um jeito de intelectual e sempre cumprimentava primeiro quando a gente se encontrava no elevador. Parecia bem educado. Pensei um pouco e respondi. "Pode descer até o meu AP um segundo?" Era um teste. Se o 901 fosse o assassino, ele sabia que o corpo estava na minha porta. Para não se comprometer, ia inventar desculpa para não descer. Porque se ele descesse, eu só precisava fingir que nunca tinha aberto a porta. Isso ia provar que eu não matei o assassino. Exatamente o que o verdadeiro culpado não queria. Por outro lado, só alguém que não sabia nada sobre o corpo ia descer para me ajudar de verdade. O 901 respondeu sem hesitar. "Espera aí, já vou descendo." Parecia que o 901 não era o assassino. Pelo menos ele não sabia nada sobre o corpo. Continuei no privado com ele. "Não precisa descer com pressa. Dá uma olhada nessas fotos primeiro." Sozinho não ia conseguir resolver. Precisava de ajuda para analisar tudo. Mandei print de todas as mensagens do assassino e contei sobre o sumiço dele. Mas escondi o que tinha acontecido depois que a polícia foi embora. Alguns minutos depois, o 901 me mandou uma mensagem longa. "Tenho duas ideias. Primeiro, sobre o sumiço do assassino. Só consigo pensar numa explicação. Ele mora nesse prédio. É por isso que ele sumiu assim de repente." Era exatamente o que eu tinha pensado. Continuei perguntando. "E a segunda ideia? Você já parou pra pensar por que o assassino mandou a mensagem pro seu número por engano?" Fiquei sem reação por um segundo. Mas o 901 estava certo. Para isso acontecer, o assassino teve que confundir meu número. Isso significava que meu número e o do contratante eram muito parecidos, talvez diferindo só num dígito. O 901 continuou. "As mensagens que esse assassino recebia não eram normais. Tenta lembrar se aconteceu alguma outra coisa estranha com você recentemente." Fui tentando lembrar. Meu chip eu tinha tirado depois que me mudei pra cá. Uma operadora foi no condomínio fazer uma promoção e o plano era bem em conta. Vários vizinhos compraram chip novo. Se bem me lembro, o 403 e o 202 também estavam lá naquele dia. Quanto às coisas estranhas, lembrei de repente que uma semana atrás recebi várias ligações bizarras, todo mundo perguntando se eu vendia fita, todos com um sotaque regional forte. Nas primeiras ligações ainda tentei explicar que era engano, mas depois comecei a rejeitar direto. Achei que o dono anterior do número vendia fita mesmo, mas agora parecia que essas ligações tinham outro significado. Contei tudo isso pro 901. Ele respondeu rápido.
E o que ele disse me deixou apavorado. Entendi. Essa fita que você falou é gíria do crime. Significa sequestro. Esse assassino também fazia sequestro. Ele sequestrava gente rica para pedir resgate. Se falhasse, matava para não deixar testemunha. Você disse que quem ligava tinha esse sotaque regional. Eu conheço uma pessoa que é de lá. Acabei de checar o número dele. Termina em 636. O seu termina em 639. Com o coração na boca, perguntei quem era. É o 403. Nesse momento, um barulho de pancada veio da porta. Olhei pelo olho mágico. Era o 403. Ele estava olhando direto pro olho mágico com um sorriso estranho no rosto. Você sabe coisas demais. As pancadas continuaram sem parar. Quando eu já achei que estava perdido, de repente silêncio total. Me aproximei devagar do olho mágico. O 403 estava correndo desesperado escada acima, com 2 policiais no seu encalço. Nesse momento recebi mais uma mensagem. Quando você me mandou mensagem, eu também chamei a polícia. A gente tá seguro agora.